Março chegou e ele foi o mês escolhido para marcar uma ação nacional de conscientização sobre fatores de risco, diagnóstico precoce e tratamento de câncer de intestino. A doença ficou bastante conhecida após os casos das cantoras Simone e Preta Gil. Esse tipo de câncer é o terceiro mais frequente do Brasil e, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, devem surgir em mais de 45 mil brasileiros entre o ano de 2023 e 2025. Desses casos, mais de 23 mil são em mulheres. Para falar sobre a campanha Março Azul, convidamos a coordenadora da campanha em território capixaba, a gastroenterologista e endoscopista Rosiane Bicalho, que também é vice-presidente da Sociedade de Endoscopia Digestiva do Espírito Santo. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre essa campanha tão importante que é o Março Azul. Eu quero, antes de seguir o nosso roteiro aqui, entender por que março. Tem alguma coisa específica? Nós sempre realizamos essa campanha, que é voltada principalmente para a população, anteriormente no mês de setembro, que era o Setembro Verde, que vocês devem ter ouvido falar muito, desde 2014. Mas o março, não especificamente esse mês, né? Mas ele veio através de uma campanha internacional. Isso já vem desde um pouco mais de quase 20 anos, ou pouco mais de 20 anos, uma questão americana, que eles fizeram essa campanha para divulgação de câncer de intestino que estava aumentando muito. Então, nós adequamos o Março Azul para a campanha internacional. E há 3 anos a gente faz isso no Brasil. Em 2020, houve um Congresso Mundial de Endoscopia aqui no Rio de Janeiro, que foi o ENDO 2020, que foi feito em março, um pouquinho antes de estourar a pandemia, entre o dia 6 e 10 de março, e ali nós começamos já o Março Azul como o mês padrão para orientação à população. É importante a gente, não que o mês específico seja importante, porque a gente vê que ao longo do ano a gente tem um arco-íris, né, de ações para chamar atenção para alguma coisa, mas é interessante que as pessoas ter essa data, ter um mês específico, ter uma época específica é muito bom, porque aí a população tem que ficar em alerta, né? São coisas que às vezes a gente deixa passar e até mesmo os sinais. Mas vamos começar agora, doutora, eu quero perguntar sobre as mudanças no corpo, no sentido de sintomas, de coisas que possam chamar a atenção de quem é acometido. Primeiro, a maioria dos casos de câncer de intestino, infelizmente, não dá sintoma. Os sintomas aparecem quando a doença já está numa fase um pouco mais avançada, onde a chance de cura é menor. Por isso mesmo, a gente chama atenção para essa campanha e ter um mês de alerta para que as pessoas procurem o médico, porque se ele esperar ter sintoma da doença, que seria um sangramento, uma alteração do aspecto das fezes mais estreitas, ou fezes despedaçadas, ou aquela pessoa que tem o intestino normal, de repente começa a ficar com o intestino preso, ou com diarreia, anemia, emagrecimento. Então, esses são sintomas ou sinais de alarme, mas que acontecem quando a doença o tumor já está maior, obstruindo ali a parte esquerda do intestino, ou no lado direito quando ele está sangrando. Não é esse o nosso objetivo. Eles podem vir isoladamente, um ou outro, então o nosso foco não é focar nos sinais de alarme e nos sintomas. O nosso foco é avaliar aquele paciente que não está sentindo nada. Que é aquele paciente que tem hoje entre 45 e 50 anos de idade. O que acontece? Como é que surge esse tumor, né? Eu acho que a gente precisa entender isso. O câncer de intestino, ele é um dos poucos tipos de câncer que a gente tem como prevenir. Diferente do câncer de mama, que já nasce como câncer, do colo de útero, esse câncer não, ele nasce como um pólipo, como se fosse uma verruguinha. Esse pólipo, ele chamado adenoma ou lesão serrilhada céssio, ele vai evoluindo lentamente para o câncer de intestino. Entre ele surgir e ele evoluir para o câncer, são 10 anos que você tem para intervir, fazer um exame, retirar esse pólipo através de uma colonoscopia, que é uma endoscopia que você introduz um aparelho pelo ânus, né, faz uma lavagem do intestino e aí você consegue ver toda a parede do intestino, você consegue detectar essa lesão e retirar durante o próprio exame. E esse exame, inclusive, quando a lesão, mesmo ela
sendo um pouquinho ainda precoce, mas já numa fase de câncer, numa fase bem precoce, a gente consegue às vezes retirar pela própria colonoscopia sem precisar de cirurgia. E dá pra achar todo o intestino porque ele é o maior órgão do ser humano, né? Tem uma boa quilometragem de coisa ali. É importante, gente, é muito importante a sua pergunta, porque nós temos o intestino delgado, que é muito grande, né? 6, 10 metros, dependendo da pessoa, e o intestino grosso. Então, quando nós falamos de câncer de intestino, nós estamos falando do intestino grosso, que é aquela parte final ali do intestino onde é formado o bolo fecal. O intestino delgado é onde os alimentos e vitaminas e tudo são absorvidos, né? Então, nós estamos falando de intestino grosso. O intestino delgado, raramente, graças a Deus, a gente tem alguma doença que evolui para malignidade, até porque o acesso a ele é pelo tamanho e pela distância entre a boca e o ânus, que são os dois orifícios que a gente tem como avaliar através da endoscopia digestiva alta ou colonoscopia, a gente perderia muito diagnóstico se a gente tivesse muita lesão no intestino delgado. Então, nós estamos falando do intestino grosso, que é o cólon, o reto. Quem nos ouve aqui já deve ter me ouvido fazer isso para outros profissionais da área da saúde. Eu, como mãe de criança pequena, tenho o hábito de, inicialmente, todos os meses, depois que a criança chega a uma determinada idade, e a cada 3 meses, de forma preventiva, né, para as crianças, para dar para avaliação de tamanho de cabeça, todas essas coisas. Fora que as crianças também, com frequência, numa fase da vida, com frequência, gripam, com frequência, enfim. À medida que as pessoas vão crescendo, elas vão, quando tem um problema, procura o especialista. No caso desse tipo de câncer que a senhora fala, se for descoberto o pólipo antes dele se tornar câncer, ou possível. precocemente, né? Que hábito que deve ter, que a população deve ter em procurar o especialista, né, que é no seu endoscopia e gastroenterologia, de forma preventiva? Tá. Eu vou aproveitar o gancho do que você falou de criança, né? Quando a gente fala inicialmente em prevenção, a gente fala em prevenção primária inicialmente. O que é a prevenção primária? É aquela fase que se antecipa ao câncer, ou seja, seu estilo de vida, hábito de alimentação, atividade física. Se você é como mãe, né, você vai cuidar do seu filho para que ele não tenha uma alimentação rica em produtos industrializados, excesso de carne vermelha, embutidos, enlatados, e para que ele tenha um bom equilíbrio da microbiota do intestino, que hoje a gente valoriza muito, que realmente é o gatilho para o desenvolvimento do câncer mais tarde. Então, a microbiota saudável diminui o risco de você ter aqueles fatores genéticos, de mutações genéticas que vão sendo adquiridas ao longo da vida. Então, quanto mais saudável a dieta rica em frutas, folhas, vegetais, de uma forma geral, menos industrializados, é aquela velha história de descascar mais e desembalar menos, melhor vai ser o controle da sua microbiota intestinal, menor a chance de desenvolvimento de doenças autoimunes, inclusive obesidade, aumento de resistência à insulina e do câncer, inclusive do intestino. Então, essa é a prevenção primária. A atividade física é extremamente importante, depois de uma certa idade evitar o excesso de álcool e o fumo. Independente de você ter um estilo de vida saudável ou não, histórico familiar de câncer de intestino ou não, ao completar entre 45 e 50 anos, todas as pessoas são consideradas de risco médio. O que é isso? Você, ao longo da vida, vai adquirindo mutações genéticas. Se você tiver um estilo de vida ruim, você vai ter uma tendência maior. Mas se tiver tudo certo, também, não necessariamente você está isento de risco. Então, o envelhecimento natural das células do intestino é que vai fazer com que você evolua para essas lesões e, consequentemente, o câncer. Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente tem que fazer? Completou 45 anos, no máximo aos 50, você vai fazer uma avaliação médica e solicitar que seja iniciado um programa de prevenção de câncer de intestino.
certo? Se o médico te orientar, ótimo. Se ele não te orientar, você vai pedir o médico para te orientar. Porque o médico, numa consulta você vai lá para uma dor de barriga, para alguma outra coisa, ele pode esquecer de te orientar sobre a colonoscopia. Quais são os programas de prevenção que existem? Você pode optar pela pesquisa de sangue oculto nas fezes anual, fazendo isso todos os anos. Depois de 10 anos consecutivos, você vai ter uma redução em torno de 15% até no máximo 30% da mortalidade do câncer de intestino. Por quê? Você vai identificar o sangue já nas fezes, ou seja, já tem que ter uma lesão um pouquinho maior que já está sangrando. Então, esse é um método de diagnóstico precoce, muito usado do ponto de vista populacional, porque tem uma grande custo-eficiência. É um método que é mais barato você fazer uma pesquisa de sangue oculto em todo mundo a partir dos 45 anos, identificar aquelas pessoas que estão com sangramento nas fezes oculto, ou seja, ela não está percebendo esse sangramento, e se tiver positivo, ela vai para a colonoscopia. Só que isso é um método de detecção precoce com redução de mortalidade. Quando a gente fala de uma coisa individualizada, que você vai procurar o seu médico para o que você quer de melhor, aí realmente o ideal é a colonoscopia. E a colonoscopia, assim, dá um certo medo quando a gente fala, porque é um procedimento que ele é relativamente invasivo, porque tem todo o trabalho de limpeza do intestino, então é remédio para botar tudo para fora, tem que tomar muita água, às vezes tem anestesia também, então você precisa ir acompanhado. Ele é um procedimento que é mais complexo do que o exame das fezes ou um exame de sangue. Isso dá um certo medo nas pessoas, porque parece que se você tá ali vai encontrar alguma coisa. Por que a gente efetivamente precisa ir? Quais são as vantagens para ver se a gente perde um pouquinho desse medo desse exame? E tem aquela máxima, né? Quem procura, acha. Por isso que é do brasileiro esse negócio. Tá indo muito no médico, você tá procurando. Agora pronto, tá satisfeito? Não é isso. Mas que bom que acha, né? O problema é você ter lá um fantasma que você não tá vendo e de repente ele estoura aí na sua vida como e muda a sua vida toda, né? Como uma bomba relógio, que é um câncer que você vai precisar de uma quimioterapia, às vezes retirar o intestino e não conseguir fazer a ligação entre a parte distal ali, você tem que ficar com aquela bolsa de colostomia ali, todo um processo, né, de perda de produtividade, uma perda emocional, de um quadro familiar, uma desestruturação de uma família, né? Então, o câncer de intestino, ele tem, infelizmente, como qualquer outro câncer, de ter esse problema todo em volta, né, de uma doença muito, muito complexa e com alto nível de mortalidade se o diagnóstico for tardio. Então, respondendo a sua pergunta, a colonoscopia, ela é um exame invasivo, é um exame complexo, tem que ser quando você vai fazer, você tem que procurar, né, Daniele, saber se o médico ele tem a especialidade e a alta qualidade técnica para te atender, se ele tem um bom aparelho, se ele tem registro de qualificação de especialista, que é o RQE, no CRM, você tem que procura, a população precisa aprender a fazer isso, vai procurar um especialista, entra no site do CRM, olha lá, o médico tem RQE naquela especialidade registrada, ele é especialista em endoscopia ou endoscopia digestiva, ou ele é coloproctologista para poder fazer o seu exame, ele comprovou essa capacitação técnica, então isso é extremamente importante. Então, primeira coisa, procurar um especialista com registro de qualificação em endoscopia ou coloproctologia. Segunda coisa, é um exame que ele é feito sob sedação. Realmente o preparo é desconfortável, né? Mas são 2 dias de preparo que você vai lavar seu intestino e que vai te prevenir contra um câncer de intestino para daqui os próximos 5 ou 10 anos. Você vai fazer sob sedação, você vai estar dormindo, não vai ver nada, né? É um exame de baixo risco. Raramente, muito raramente, a gente tem alguma complicação na colonoscopia. Aí é que entra a necessidade de uma alta qualidade técnica, né? E em relação por que fazer o exame, né? Que foi a sua segunda pergunta. A gente vai fazer o quê? O paciente, ele completou 45, 50 anos, de preferência 45, ele vai fazer a colonoscopia. E aí, o objetivo da gente é o quê? É detectar essa lesão, esse adenoma ou esse pólipo serrilhado e ressecar essa lesão. Um alarme importante, de cada 10 pessoas com 50 anos de idade, 3 pessoas já possuem esse adenoma. Lógico que não são todos que vão evoluir para o câncer, mas é uma incidência extremamente alta. Por que fazer a colonoscopia?
Porque a incidência de câncer de intestino, ela é muito alta no nosso meio. Você citou no início que é o terceiro mais frequente, né, e de maior incidência no mundo inteiro, na mortalidade também. Na região sudeste, na nossa região aqui do Espírito Santo, é o segundo mais frequente. Ele só perde para o câncer, segundo mais frequente, sem contar o câncer de pele, não melanoma, né, que a gente nem considera ele mais na classificação porque é uma incidência extremamente alta. Mas o primeiro é o câncer de mama nas mulheres e o de próstata em homens. E o segundo é o câncer de intestino, porque você vai fazer o exame, você vai retirar essa lesão antes do câncer aparecer. Se tiver um câncer ali pequenininho, você já vai fazer a retirada ali na colonoscopia, uma coisa programada para um segundo tempo. Se for uma lesão um pouco maior, aí sim, você vai precisar de cirurgia, dependendo da localização que ele está, se ele está só ali no intestino ou se ele invadiu algum gânglio ou invadiu algum outro órgão, aí pode ser que a gente precise de uma quimioterapia ou de uma radioterapia local. E aí o tratamento é mais complexo e a chance de cura vai diminuindo, né? A gente tem um dado aqui que cerca de 85% dos casos de câncer de intestino são diagnosticados em fase avançada. E isso reduz, então, a chance do tratamento. A chance de cura. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. E o ideal é que a gente faça esse exame e retire a lesão antes do câncer aparecer. Você fez hoje uma colonoscopia, ela não deu nada, você reduz em 94% o risco de você ter um câncer de intestino nos próximos 6 anos. E 76% a redução do risco de você ter um câncer de intestino nos próximos 10 anos. Então, isso é muito efetivo, né? Se você tem uma lesão, né, aí o segmento vai ser diferenciado de acordo com o tipo de lesão encontrada. Geralmente, a gente vai fazer aí, se tem 2 ou 3 lesões maiores do que 10 milímetros, a gente vai fazer um controle em 3 anos, depois a cada 5 anos. Então, a colonoscopia hoje ela é feita a cada 5 ou 10 anos, preferencialmente a cada 5, com intervalo talvez um pouco mais precoce de 3 anos, dependendo da presença de lesões. Só aproveitando a oportunidade para a gente poder falar um pouco também sobre o câncer familiar. Quando você tem, a gente está falando, 45 anos, procura seu médico, né, para poder avaliar. Se você tem um histórico na família de uma pessoa, no máximo 2 pessoas, em 2 gerações... Isso que eu ia perguntar, tempo de geração. 1 ou 2 gerações, você vai fazer a sua colonoscopia por volta dos 40 anos. Agora, se você tem 2 pessoas com câncer de intestino, um deles na família, um deles com menos de 50 anos de idade, ou uma pessoa apenas na família que teve um câncer com menos de 50 anos de idade, ou 3 casos de câncer de intestino na família, o que você vai fazer? Você pode estar diante de um problema não de um câncer familiar, de agregação familiar comum, que você vai fazer uma colonoscopia depois dos 40, de 5 em 5. Você pode estar diante de um câncer hereditário. Só exemplificar, então, por exemplo, Simone foi diagnosticada, ela tem filhos. Todos os filhos, a partir do caso dela, devem acompanhar anualmente? Não é bem assim. O que acontece? O que é recomendado? Às vezes, para simplificar, o médico acaba falando, todo mundo a partir de certa idade, geralmente 10 anos abaixo da idade do câncer, vai fazer a colonoscopia a cada 2 anos e depois dos 40 anualmente. Então, existe essa recomendação. Mas o ideal é que você teve um câncer de intestino com menos de 50 anos de idade, aquele paciente deve ser submetido a um teste genético. É um exame de sangue onde você vai identificar quais as mutações genéticas que aquele paciente tem, e aí você vai fazer um segmento diferenciado de colonoscopia e de avaliação de outros tumores que podem estar sendo que a pessoa pode estar predisposta por causa daquela mutação genética, e aí o segmento é completamente diferenciado. Então, lembrar que mais de 2 casos de câncer de intestino na família, ou alguém com menos de 50 anos de idade, atentar para esse fato. Se você tiver condições de fazer o teste genético daquele familiar, isso é altamente recomendado. E aí só vai fazer um segmento diferenciado quando essa mutação genética foi identificada, aquele parente que também apresentar a mutação genética.
O parente que não apresentar a mutação genética, ele vai fazer o segmento como dos outros pacientes de risco médio depois dos 45 anos. E é importante frisar que dia 28 de fevereiro, um Dia Mundial de Doenças Raras, e o câncer coloretal hereditário, que é a paixão da minha vida, assim, que eu gosto mais de estudar, ele, infelizmente, ele está dentro desse processo, desse quadro de doenças raras e, por isso, infelizmente, extremamente negligenciado por pacientes e por muitos médicos, né? Inclusive, a gente lançou em 2021 um livro da Sociedade Interamericana de Endoscopia Digestiva. Na época, eu era coordenadora do Comitê de Câncer Hereditário, era presidente doutora Zadur Chekmedian, do Uruguai, e a gente lançou um livro sobre o diagnóstico de câncer gastrointestinal hereditário, justamente por causa dessa dificuldade, dessa demanda. A gente lançou em espanhol e português, porque não havia praticamente nada em português para orientar os médicos. E com isso, essa parcela, que não é tão grande, né, representa 5% dos casos de câncer de intestino, acabava sendo negligenciada, infelizmente. Você falou do tratamento, começou a falar um pouco da colonoscopia também nessa parte de tratar. Você falou que às vezes você desconectava o intestino, né? E tinha até bolsa. Como é que é esse procedimento? Quando que ele é adequado? Como é que essa bolsa ela funciona? Porque a gente vê só a parte ruim saindo ali, a gente fica mais com a parte do incômodo, até estranho de ver. A gente não tá acostumado a ver isso no dia a dia. Como é que ela é usada? Qual é o procedimento? Tem também um procedimento de higiene diferenciado com ela? Fala um pouquinho pra gente, pra tirar um pouco desse... Bom, quando é que vai acontecer essa situação? Quando o câncer ele tá um pouco mais avançado, quando ele é precoce, pode ser retirado na colonoscopia. Quando ele é um pouco mais avançado, você vai ter que ir pra cirurgia. E aí, qual é o objetivo da cirurgia? Tirar aquele segmento que tá, aquele pedaço do intestino que tá acometido pelo câncer. Então, você vai retirar. Você tem que emendar depois para ter o fluxo. Geralmente, se for uma cirurgia tranquila, essa cirurgia a gente chama de anastomose, é feita uma sutura, né, que é uma costura ali das duas extremidades do intestino, e o trato gastrointestinal vai continuar normal. Em alguns casos, isso não é possível, a pessoa precisa fecha ali a parte distal, né? E a parte proximal ali do intestino, ela é colocada na pele para o lado de fora. E ali você vai evacuar por ali. Você não vai evacuar mais pelo ânus, você vai evacuar ali pela barriga, né? Então é colocada ali uma bolsa de colostomia, que hoje, graças a Deus, existem muitos produtos bons no mercado que fazem uma vedação boa e não vai ter esse problema de mau cheiro e tudo. E à medida que a bolsa vai enchendo, você vai esvaziando. Algumas pessoas ficam com essa bolsa de colostomia por um período limitado, geralmente aí de 6 meses, volta para a cirurgia para poder restabelecer esse fluxo, né? Outras, infelizmente, podem necessitar, principalmente aquelas pessoas que tiveram câncer ali no reto, bem próximo no ânus, e que precisa fazer a retirada ali de toda aquela estrutura do ânus, né? Ele perde essa questão do esfíncter ali, poder travar as fezes, vamos dizer assim, no popular, do né? Controle mesmo, e né? do controle. Então, você vai precisar, às vezes, de uma colostomia definitiva. Cômodo, sim, mas salva a vida, né? Então, tem que ser visto de uma outra forma, não como preconceito, que salvou a vida da pessoa, poder ter o sinal a da oportunidade, sobrevida, de fato. Isso aí, ter a oportunidade de retirar aquilo ali e ter uma vida muito próximo do normal. Ô, doutora, a gente falou das artistas mulheres, né? E o câncer coloretal, ele ganhou visibilidade por conta desses 2 casos de artistas, de serem mulheres. E os números do INCA mostram que mais mulheres apresentam a doença. Eu queria saber, doutora Rosiane, se é possível traçar um paralelo entre os hábitos e a fisiologia feminina e o câncer de intestino. Sim, eu estou até escrevendo um capítulo de livro que eu vou entregar agora no final do mês sobre isso. Olha, existe pouca relação, tá certo? Entre ser mulher e o aumento do risco do câncer de intestino. Exceto na pós-menopausa, talvez esse seja um fator que aumenta o risco em mulheres. Primeiro que as mulheres têm uma sobrevida maior do que os homens. A gente vê que as ginecologistas cuidam muito bem das mulheres. E as mulheres, por hábito, também procuram mais né? um médico. Então, uma questão importante, as mulheres vivem mais. Se elas vivem mais, elas vão ter uma chance maior de desenvolver o câncer de intestino, porque ele está relacionado à idade. E também a questão hormonal. A presença do estrogênio, ela ajuda na prevenção do câncer de intestino.
Com a queda após a menopausa, você perde um pouco esse fator protetor. E aí, as mulheres, por isso que justifica que as mulheres têm mais lesões do intestino do lado direito do que os homens, porque há uma predisposição genética ali de uma mutação, ficar falando sobre isso, mas uma mutação que leva à instabilidade microsatélite, que são as lesões serrilhadas, que predispõe mais ao câncer, um câncer mais invasivo, um câncer mais difícil de tratar com a quimioterapia. Então, infelizmente, as mulheres, a partir dos 60 anos, elas têm um risco maior de ter essas lesões no cólon direito do que os homens. Acredita-se que um pouco relacionado a essa questão hormonal, tá? Que o estrogênio, ele participa ali do mecanismo de proteção dos genes protetores, do mecanismo de estabilidade do DNA. E aí, quando você tem essa queda, você acaba tendo essa instabilidade dessas regiões microsatélites, aumentando o risco do câncer em cólon direito nas mulheres a partir de 60 anos. Voltando para uma questão das mulheres, coincidentemente, Simone e Preta Gil, não existe muita relação entre diferença de sexo em câncer com menos de 50 anos de idade. O que a gente tem visto? 12% dos casos de câncer de intestino hoje acontecem em jovens. Por quê? Aquele assunto que nós colocamos lá a preocupação da sua filha. Da prevenção, dos maus hábitos. Maus hábitos alimentares, dieta irregular, falta de atividade física, questão do sedentarismo. Então, isso é uma preocupação muito grande. Inclusive, tem um estudo do Colégio Americano de Câncer, que em 2018, que eles na verdade não foram eles que publicaram, eles publicaram o consenso, né? Mas um estudo de 2017 que mostrava um aumento de câncer de intestino entre 1994 até 2014 de 51% em jovens, menor do que 50 anos de idade. E isso acredita-se que esteja relacionado a essa industrialização de alimentos. Tanto que na região sudeste a gente tem mais câncer do que nas outras regiões menos industrializadas do país. O risco entre 45 anos e 49 anos é o mesmo risco de pacientes entre 50 e 59. Então, por isso, a gente reduziu para 45, justamente para evitar essas pessoas que estavam tendo aumento. Inclusive, eu tenho um dado aqui, houve um aumento, para você ter ideia, aqui no Espírito Santo, isso é muito assustador. Eu fiz um levantamento no DataSUS, um aumento de 203% de mortalidade de câncer, morte por câncer em pacientes jovens entre 40 e 49 anos, entre 1990 e 2017. Eu fiz esse estudo, o DataSUS estava disponível na época até 2018. Então, isso é muito. A gente também tem que lembrar que nós estamos num país onde maior parcela da população não tem um acompanhamento médico, não é nem de qualidade, é de condições de ter com a regularidade necessária, exatamente. Porque se você vai para uma fila do SUS, para qualquer consulta com especialista, demora-se tanto tempo, então, assim, essas demoras, que há casos que é 1 ano, há casos é mais ainda. Então, assim, para consulta, depois para o exame, depois para resultado, tudo isso faz com que atrase ainda mais, ao contrário do que a senhora está falando, da necessidade de celeridade, de ser uma preocupação anual, quando nem sempre a pessoa consegue anualmente ter o básico. Então, é muito importante a gente ter esse alerta, de fato, e esse acompanhamento. Até porque com a população vivendo mais, a pessoa que deu entrada e vai acompanhar todo ano, ela vai continuar precisando todo ano. Então, ela que já está sendo acompanhada tem prioridade à outra que está na fila. Então, a fila acaba não andando porque a pessoa entrou, ela vai ficar 30, 40 anos ali. A fila só aumenta. Só corrigindo, você fez uma colonoscopia hoje, ela está normal, você pode fazer a próxima em 5, 6, até 10 anos. Você fez uma alteração, deu um adenoma, você vai fazer geralmente um adenoma, você pode até fazer com 5 anos, não tem problema. Agora, deu 2, 3, ou 3 ou mais, aliás, adenomas, que são esses pólipos, você vai fazer um controle com 3 anos. Existe um programa que o paciente entra no programa e ele vai para uma lista de alto risco ou volta para a lista de médio risco, de acordo com o que se é encontrado.
Justamente para evitar esse tipo de situação é que a Sociedade Brasileira de Endoscopia, e aqui no Espírito Santo a gente faz esse trabalho desde 2014, nos últimos 4 anos a gente tem procurado. Aliás, desde 2004, para ser sincero, eu procuro a Secretaria de Saúde, vou ser sincera com vocês, sem muito sucesso, infelizmente, em relação a alertar os nossos secretários de saúde sobre a necessidade de prevenção de câncer de intestino e de disponibilizar uma colonoscopia de alta qualidade e acessível para a população. Isso, infelizmente, é uma pauta que a gente tem dificuldade realmente, inclusive. E aí fica mais difícil ainda, porque quando a sociedade da especialidade alerta, estuda, está focada nisso, e o Estado, de uma maneira geral, que seja a prefeitura ou o governo, o Estado não abraça, a população não é atingida. Sim. E aí essa campanha, ela é chover no molhado em alguns momentos. Então a nossa preocupação é sempre essa, é de alertar e a pessoa não conseguir o acesso. Então, por causa disso, a gente faz esse alerta para os médicos desde 2004, educação médica continuada, pela Sociedade de Gastro e de Endoscopia. Desde 2014 a gente faz isso para a população e desde 2019 a gente tem ido à Assembleia Legislativa fazer uma solicitação para que entrem em contato com a Secretaria de Saúde e que façam leis e leis que realmente a gente consiga dar o acesso à população que eles necessitam. Então isso é uma pauta que a sociedade, tanto de endoscopia aqui do Espírito Santo quanto de gastro, tem abraçado e a gente tem se disponibilizado para que a gente faça uma orientação para o médico da saúde básica do SUS e também cobrando das autoridades públicas. Ontem mesmo a gente esteve na reunião com o presidente da Comissão Estadual de Saúde da Assembleia Legislativa, justamente colocando essa dificuldade. E a gente espera, né, que o serviço público, de uma forma geral, também abrace essa causa, para que a gente possa não ter números tão alarmantes quanto esses que eu trouxe para vocês. São 605 casos de câncer, novos casos de câncer de intestino aqui no estado, de 2023 e 2025. Para você ter uma ideia, desde que a gente começou essa campanha para a população em 2014, o nível de ascensão do câncer de intestino de 2004 até 2018 era muito grande de novos casos, né, que a gente chama de incidência de acordo com os dados do INCA. E desde que a gente começou esse programa, os médicos, principalmente os ginecologistas, têm encaminhado os pacientes para poder fazer um programa de prevenção. E os pacientes têm tido uma busca espontânea, que é o nosso objetivo, né, que a partir do momento que a população está ciente, ela vai cobrar. E a partir do momento que aumentar a demanda, o serviço público vai ter que se adequar a esse aumento de demanda, né, em um determinado momento. Então, em 2020, nós fomos o único estado no Brasil a ter uma redução de 28% da incidência de câncer de intestino. Graças a Deus, um número bom. Contra um aumento de 12% no final do país. Mostrando o quê? Que esse trabalho que a gente vem fazendo de conscientização para os médicos e para a população, ele tem surtido efeito. A gente teve, infelizmente, aí um percalço, né, que foi a pandemia, que acabou fazendo com que a gente tivesse de novo um aumento de 18%, porque durante pelo menos 2 ou quase 3 anos a população não procurou o serviço de saúde e a gente ficou 6 meses com o consultório fechado para colonoscopia, só para urgência, na verdade. Então isso fez com que novamente houvesse um aumento na expectativa de incidência de câncer de intestino. Mas aí já dá para mostrar que a campanha, o alerta, tem efetivo resultado. Doutora, a gente vai chegando ao final do nosso episódio. Quero saber como é que faz para se inteirar mais. Se a senhora quiser complementar alguma coisa, como te acha nas redes sociais, como acompanha essa campanha? Na verdade, eu acho que é deixar a mensagem, né? Agradecer a vocês pela oportunidade, certo? E colocar que a sociedade, essa campanha é organizada pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, pela Federação Brasileira de Gastroenterologia e aqui no estado nós realizamos já há algum tempo pela Sociedade de Endoscopia, Gastro e Coloprocto, certo? Então, procurar um médico especialista com registro de qualificação de especialista para que você garanta uma alta qualidade técnica. Tem 45 anos
procure um médico e se oriente sobre qual o seu melhor programa de prevenção. Tem histórico na família, lembrar que você provavelmente vai começar a colonoscopia aos 40 anos de idade. Quem tem histórico na família não vai para pesquisa de sangue oculto, ele vai direto para a colonoscopia, fazendo uma colonoscopia, que é a endoscopia do intestino, a cada 5 anos. Tem histórico de mais de 2 casos, um deles com menos de 50 anos ou um parente com menos de 50 anos, aí sim você vai procurar o médico, aí de preferência um médico especializado em câncer hereditário para fazer um aconselhamento genético, porque existem casos em que você vai ter um câncer com 12 anos de idade, com 20, 25 anos de idade, e aí o segmento é bem diferenciado. Graças a Deus, isso representa 5% dos casos de câncer de intestino apenas. Mas lembrar que 70% pelo menos dos casos de câncer de intestino não tem absolutamente relação nenhuma com histórico familiar. É apenas o estilo de vida, hábito de alimentação, mas principalmente o envelhecimento natural, a evolução natural pelo envelhecimento do próprio indivíduo. Ao longo do mês de março, então, nós convidamos os serviços públicos para iluminarem de azul a nossa cidade, para isso trazer um alerta para que as pessoas possam olhar o azul e lembrar da prevenção do câncer de intestino. As sociedades unidas, nós estamos elaborando banners com informações sobre a prevenção do câncer de intestino, que vão ficar disponíveis em alguns serviços públicos. Na Prefeitura da Serra, a gente já teve essa disponibilidade, eles vão imprimir esses banners e vão colocar esses informativos à disposição da população. A gente está também em busca para que as outras prefeituras da Grande Vitória também nos auxiliem nessa parte e tentando também ver se a gente consegue colocar esses banners nos terminais rodoviários, porque você vai olhar, vai lembrar que você precisa, vai ter ali uma informação básica sobre a prevenção. E ao longo de todo o mês de março, e não só ao longo do mês de março, mas ao longo de todo o ano, procurar o médico, fazer a prevenção. Se você tem mais de 45 anos ou tem histórico na família, procura um médico para poder se prevenir contra o câncer de intestino. Eu acho que essa é a mensagem principal. Nosso objetivo é prevenir, é retirar o câncer antes dele aparecer ou diagnosticar de uma forma bem precoce. Esse é o objetivo principal da campanha Março Azul. Nós agradecemos a oportunidade aí em nome das 3 sociedades. Doutora Rosiane, muito obrigada. Gente, aquela mensagem, né, de que o hábito de vida saudável, ela gera resultado para todos. Então, para as mães, como eu, que somos taxadas de mãe chata, porque fresca, porque a criança não pode isso, pode aquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Quem não sabe o que está fazendo, volta atrás, vai lá pega o retorno e faz, porque dá tempo. O importante é se cuidar. Não estou dizendo que a gente não vai escorregar, mas se a gente fizer 90% correto, tiver o cuidado com a atenção de saúde, dá certo. A doutora ressaltou aqui, né? O primeiro cuidado, o primário, é ainda na infância. Então, vamos lá, todo mundo acordar e acompanhar. E quem não sabia, como eu, que acabei de entender mais sobre esse câncer, realmente não era algo conhecido, até esses artistas que a gente conhece falarem tanto a respeito, se expor, né, expor as vidas delas. Então, isso é normal. Se nós que trabalhamos na comunicação não tínhamos tanto acesso a essa informação, a esses casos, imagina quem não está nisso, né? Então, vamos ficar atentos, vamos ter cuidado. E o ES Ouve tem a edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri e também a apresentação e direção da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Obrigada, doutora. Até a próxima. Não perca o programa Esporte Hoje toda segunda-feira às 18 horas no nosso canal do YouTube. Aqui nós trazemos toda a emoção do universo esportivo diretamente para você. Fique por dentro de todas as notícias do esporte que acontecem no Espírito Santo e no Brasil. Inscreva-se, ative as notificações e faça parte desse encontro semanal dedicado ao seu amor pelo esporte. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com @eshoje e no nosso canal do YouTube.
Este episódio do ES Ouve tem um oferecimento de Sebrae Espírito Santo.